O que é que você tem para nós? Tem exercício aqui do Enem, né, galera? Prova de reaplicação 2021. Vamos lá ver o que tem no enunciado do exercício e o que é preciso fazer. Para um evento que acontecerá no centro de uma cidade, a opção de 3 estacionamentos que cobram da seguinte maneira. Então, estacionamento X, o Y e o Z. O X é o seguinte, ele cobra R$ 4 pela primeira hora, ou, né, pela primeira hora, seja, ou também, né, a hora fracionada, e R$ 2,50 por cada hora subsequente, ou fração de hora. No Y, ele vai cobrar R$ 3,70 por hora, ou fração de hora, tá? Não tem aquele a mais, como tem aqui subsequente. E o Z vai cobrar R$ 5 pela primeira hora, ou fração de hora, e 2 por cada hora subsequente, ou fração de hora. Duas pessoas que participarão do evento precisam estacionar seus carros, uma delas pelo período de 1 hora e 50 minutos e a outra pelo período de 4 horas. Tá ok. Pretendendo cada uma pagar o menor preço possível no uso desse estacionamento. Estas pessoas deverão optar, respectivamente, pelos estacionamentos. Você viu aqui que tem dois, né? Estacionamento, ali representado X, Y, Z. Vamos ver o que é que a gente tem que fazer nesse exercício. Então, primeiro aqui é o seguinte. Vamos calcular o que acontece no estacionamento X. No estacionamento X é o seguinte. 1 hora e 50 minutos, vou deixar aqui uma pessoa, né, a primeira pessoa, 1 hora e 50 minutos, eu vou colocar símbolo. Isso aqui vai corresponder ao quê? Bom, vamos lembrar que vai pagar R$ 4 pela primeira hora, tá certo? E aqui tem 1 hora e 50. Então, eu transformar isso aqui, ele vai fazer o seguinte, ó. Ele vai pagar R$ 4 pela primeira hora, mais o fracionário aqui, né, de 50 minutos, transformando em hora, porque está em hora o pagamento, é 50 sobre 60, é uma hora, ou você transformaria tudo em 120 minutos dividido por 60 minutos, tá certo? Isso aqui vai multiplicar por quanto? Por 2,50, porque a primeira hora vai pagar 4. O que, né, a mais o que passa da hora, ele vai pagar 2,50. R$ 2,50. Aí você vai fazer essa continha, tá? Não vou fazer aqui, isso você sabe fazer. Você pode simplificar ou não. Por exemplo, aqui, né, no caso, tá? E aí você vai ficar 4 mais 5 sobre 6 vezes 2,5, ou 5 vezes 2,5 sobre 6. Esse cara aqui vai te dar um resultado aproximado de R$ 6,08. Esse primeiro cliente, essa primeira pessoa, tá bom? Agora vamos para a segunda pessoa. A segunda pessoa, né? Ela vai estacionar lá pelo período de 4 horas. Tá? Então vai fazer o seguinte, ó, período de 4 horas. Então vai ficar assim, a primeira hora, R$ 4. Continua R$ 4 a primeira hora. Se são, né, 4 horas e a primeira é R$ 4, agora eu vou pegar 3 horas que está excedendo e vou multiplicar por quanto? Por R$ 2,50. Perfeito? E aí você vai fazer essa continha que vai dar 11,50. É uma continha fácil, mais fácil de fazer. Isso aqui vai dar 11,50. Por quê? 3 vezes 2,5 vai dar 7. 7, 7,50, né? Mais 4. Tá ok.
Então está aqui o nosso primeiro caso. Vamos aqui para o estacionamento Y e vai fazer a mesma coisa. Por quê? Porque não mudaram aqui os tempos. O que vai mudar aqui são os valores. Você podia colocar aqui né, uma chave? Poderia, mas não precisa. Então vamos. Novamente, se você não precisa copiar tudo, então 1 hora e 50 minutos. E aí você vai fazer do seu jeito, somar tudo em minutos ou não. Então ele vai pagar o seguinte: no caso do Y, ele vai pagar R$ 3,70, tá? Mais quem era? Mais 50 sobre 100, porque a primeira hora é 3,50, tá certo? E o restante aqui eu vou dividir por 60, 50 por 60, que é 1 hora, essa é a transformação, vezes quem era? Vezes, neste caso, 3,70, porque nesse caso o valor é único que essa pessoa vai pagar. Aí você vai fazer essa continha, tá bom? E vai dar aproximadamente R$ 6,78. A segunda pessoa nesse processo, vou fazer aqui de vermelho também, tá bom? Aqui no caso, 4 horas. Ok, 4 horas, a primeira hora vai pagar R$ 3,70. Vão ficar cedendo aí 3 horas. Então vai ficar o quê? 3 vezes, né? 3 vezes, tá? 3,70. Mas você já não poderia aqui fazer direto? 4 vezes? Sim, poderia. Tá bom? Pode fazer isso normalmente, que é isso que vai acontecer. Ok? Então você vai ter 3 vezes 3,70 vezes 3, mais 3,70. Então isso aqui vai dar os 11, ou melhor, R$ 14,80. Então, neste caso aqui, você já poderia fazer, que seria até mais certo, correto? 4 vezes 3,70. Ok? Você já poderia fazer isso aqui. Tá bom? Eu quis deixar explicado aqui, deixar anotado que 4 horas, 1 hora é 3,70 e cederam 3 horas, 3 vezes 3,70, mas você poderia fazer direto os 4 vezes 3,70. Seria até o mais sensato mesmo a fazer. Ok. Vamos para o estacionamento Z, que eu vou fazer aqui de azul. Então, no estacionamento Z, vamos ver o que a gente tem. Seria até letra maiúscula ali, mas tudo bem. Então, no estacionamento Z, vai ficar o seguinte, olha lá, continua. 1 hora e 50 minutos, certo? A primeira hora vai pagar R$ 5. Então, vai ficar R$ 5 mais 50 sobre 60 para transformar ali em horas, os 50 minutos, que é os 50 sobre 60, né, que é 1 hora e 60 minutos, vezes R$ 2, certo? O cálculo vai ser feito nesse daqui. E esse cara aqui vai dar aproximadamente, você faz sua continha aí, né? Opa, vamos fazer aqui, vai dar aproximadamente R$ 6,66. Claro, você simplifica aqui, faz do seu jeito aí, né? Aqui por 2 vai dar 3, aqui por 2 é 1. Então vai ficar 5 sobre 3 mais esse cara aqui que é 5. Tá ok. E por último, vamos colocar aqui um amarelão mesmo. Lá às 4 horas, certo? A primeira hora, R$ 5, mais as 3 horas vezes quem? Vezes R$ 2, que ele vai pagar pelo que, né, o excedente, nesse caso, R$ 2. E isto aqui vai dar exato
6 mais 5, R$ 11 exatos. Aí a pergunta, qual era a pergunta? Vamos colocar aqui de vermelhão. A pergunta é: essas pessoas deverão optar, respectivamente, pelo estacionamento, aquele, né, de menor preço. Onde aconteceu aquele de menor preço? Para a gente, aqui, uma das respostas: o X, no estacionamento X, e o estacionamento Z. Porque aqui, para a primeira pessoa, saiu mais caro do que no primeiro e do que. Quer dizer, no Y, para a primeira pessoa, tá? Saiu mais caro do que no X e no Z. Para a segunda pessoa também saiu mais caro, né, em Y do que no X e do que no Z. A resposta, então, é a nossa letra A, certo? Se tem dois estacionamentos, né, os mais em conta, que vai pagar menos, está no estacionamento X e no estacionamento Z. Porque no estacionamento Y, que aliás eu vou até colocar de maiúsculo, ok? Vou colocar aqui Y maiúsculo, é mais caro. Então era o que ficou envolvido nesse exercício. Tabela, apareceu uma tabela, né, no exercício. Comparação, porque a gente está comparando estacionamentos. Operações foram as elementares. Claro que mexeu aqui com unidade de tempo, transformar minutos em hora. Teve que transformar, né? Simplificação, se você quiser, mas são operações básicas. Ok? Então, aquele abraço. Sucesso aí nos estudos.